Chegamos então para mais um correspondente médico e já temos o Dr. Fernando Gomes, aqui em nosso estúdio. Tudo bem, doutor? Como vai? Mais um dia juntos. Isso aí, tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde, vamos cuidar do que a gente tem de mais precioso na vida. Precisamos e queremos, né? Saúde para a gente, saúde para quem a gente ama. E você que está assistindo aqui ao nosso quadro, eu já quero adiantar uma pergunta de um tema que a gente vai trazer. Hashtag correspondente médico. Home office. Você está nessa condição de home office, de fazer coisas em casa ou de repente, durante o período anterior, nesses nossos 2 anos de pandemia, em algum momento você teve de trabalhar em casa? Como é que foi isso para você? Você consegue administrar bem? Acaba ficando estressado, se sentindo meio bagunçado com os afazeres do trabalho e da casa? Conta pra gente em hashtag correspondente médico. O nosso primeiro assunto, primeiro a gente vai relembrar um caso que acendeu um alerta para a saúde no coração das mulheres. Uma médica foi encontrada sem vida dentro do banheiro de um pronto-socorro. Isso foi aqui no litoral do estado de São Paulo, numa cidade chamada Cubatão. Segundo o laudo médico, ela sofreu um infarto. Pode até parecer uma situação muito específica, né? Só que não é bem assim, porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no ano passado, o Brasil registrou um aumento de quase 30% em mulheres que morreram após sofrerem um infarto, e mulheres de uma faixa etária específica, de 30 a 39 anos. Doutor Fernando Gomes, infarto em mulheres com 30 e 39 anos, uma idade entre 30 e 39 anos. Parece um pouquinho específico demais, né? Falar sobre isso, de haver um caso ou outro. Mas por qual motivo e nessa idade e entre as mulheres existem riscos de doenças cardíacas? Elisa, a gente já sabe que depois dos 40 anos existe, por uma questão de reajuste hormonal das próprias mulheres, aí eu falo da chegada da menopausa, diminuição da concentração do estrógeno, um risco maior de se ter eventos cardiovasculares. Mas esse dado ele chama atenção para esse aumento detectado nessa faixa etária mais precoce, dos 30 aos 39 anos de idade. Nesse caso, infelizmente, você vê, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, uma médica acabou perdendo a vida por uma questão cardiovascular, por um infarto agudo do miocárdio. O que acontece é que o estilo de vida mudou, Elisa. Então, muitas vezes as mulheres enfrentam jornadas duplas, triplas, sobrecarregam com funções e toda a questão relacionada ao estresse, ele vem aumentando de uma maneira que muitas vezes a gente acaba menosprezando. Sem contar que existem outros problemas de saúde que muitas vezes são ocultos e se correlacionam com eventos cardiovasculares, como, por exemplo, a presença de ovário policístico, mulheres que desenvolvem hipertensão durante a própria gestação, parto prematuro, entre outros, né? Sem os clássicos que a gente já sabe, associação com o tabagismo, com o diabetes, com o sedentarismo, com a obesidade, que devem ser levados em consideração e, enfim, a gente precisa prestar muita atenção, porque esse dado ele realmente é robusto e requer um olhar diferenciado. Doutor, por falar em dados, nós temos aí no telão já aparecendo alguns e falando sobre a sobrevida após o infarto. E logo de cara já chama a minha atenção, porque o tempo entre mulheres é diferente do tempo dos homens. Sim, olha que dado também para vir corroborar com esse assunto que a gente está falando. Depois de um infarto agudo do miocárdio, a média, né, de sobrevida é de 5,5 anos para as mulheres e os homens têm uma sobrevida um pouco maior, de 8,2 anos. A gente sabe que o coração da mulher é um pouco menor do que o do homem, cerca de 2/3 do tamanho, e as artérias coronárias, que são aqueles vasos que levam o sangue oxigenado para a bomba cardíaca, para o músculo, para o miocárdio, propriamente dito, também acabam sendo um pouco mais finos, o que predispõe, na verdade, a uma questão física e mecânica de uma obstrução com maior relevância, no sentido de comprometer de fato o órgão. Então, esse número ele faz com que a gente realmente preste atenção na necessidade, primeiro, de diagnosticar precocemente doenças cardiovasculares nas mulheres e, segundo, cuidar para que isso não venha a acontecer e, dessa maneira, abreviar a vida. Doutor, existe alguma explicação exatamente para o tempo entre as mulheres ser menor do que o tempo entre os homens? Quando a gente olha a fisiologia do coração, a gente sabe que existe toda uma questão de frequência cardíaca diferente do normal, tamanho diferente do próprio coração, tamanho das artérias e toda a questão hormonal que envolve esse processo, o que pode impactar nessa questão da própria sobrevida, Elisa. Então, mais do que nunca, é 100% assim, necessário que a gente passe a prestar atenção nisso também. As mulheres geralmente prestam muita atenção na saúde relacionada com o seu aparelho genital, então a gente fala da consulta ao ginecologista e talvez esse seja o momento em que a gente deva falar, olha, além disso, existe algo muito importante que é tomar conta do seu coração.
Seguimos aqui com o nosso quadro de saúde da CNN Brasil, hashtag correspondente médico, é por onde você pode mandar a sua pergunta. Lembre-se que não existe pergunta boba aqui nesse quadro, hein? Pode perguntar, compartilhar com a gente a sua questão e eu aqui tenho a missão de compartilhar com o doutor Fernando Gomes. Doutor, quando a gente fala da possibilidade de um infarto e dessa doença, né? Eu posso chamar infarto de doença, doutor? É uma doença, isso. Tá. Quando ocorre nas mulheres, por exemplo, a maneira de preveni-las ou evitar esse tipo de doença é diferente entre homens e mulheres ou os hábitos são os mesmos? Bom, existe uma recomendação geral, né? Então tomar conta para fazer atividade física, sair do sedentarismo, evitar o hábito de fumar, de ingerir bebida alcoólica, controlar os níveis de glicose no sangue, o colesterol, triglicérides. Enfim, essas são medidas gerais. A outra acaba sendo relacionada ao próprio comportamento. Então, nós sabemos que as mulheres têm uma facilidade, talvez por uma questão cerebral e talvez pela própria necessidade que a vida impõe, de serem multitarefas. Então, quando a pessoa acaba acumulando funções, isso acaba sendo normal, né, Elisa? É tomar conta de casa, tomar conta do marido, tomar conta dos filhos, trabalhar, ter um desempenho no emprego. Muitas vezes a sobrecarga acaba aumentando demais e a gente não leva isso em consideração. Sobretudo nas mulheres nessa faixa etária. E a gente sabe que com a utilização, por exemplo, de pílula anticoncepcional e outros hábitos que são nocivos, aumenta a chance de existir um evento como esse. Então, mais do que nunca, prestar atenção nisso. Eu acho que o mundo moderno trouxe muita facilidade, trouxe, obviamente, essa sensação de direitos iguais, de oportunidades iguais, mas esconde, na verdade, algo que acaba sendo desafiador para a mulher. Você imagina um coração um pouquinho menor, com artérias um pouco mais finas e um risco, na verdade, evidente de viver um pouco menos depois de um evento que já aconteceu de uma forma traumática, um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente precisa olhar de uma forma diferente, com carinho, para o corpo físico das mulheres. Você tem ali o cenário de mulheres que muitas vezes cuidam das casas, aí cuidam dos filhos, cuidam ali da estabilidade da família, de uma questão organizacional da família e cada vez mais ganhando seu espaço no mercado de trabalho, ou seja, vão acumulando funções. As mulheres podem ser aquilo que elas quiserem, mas é importante que dentro de casa exista um equilíbrio para você não desgastar exatamente uma mulher. Não que seja o fato específico de um infarto, não é, doutor? Lógico, eu estou aqui só citando uma questão que o senhor trouxe, que é bem importante para a gente sempre ressaltar quando fala das mulheres. Próximo tema que a gente traz, tem uma reportagem no nosso site. Olha só que interessante, fala sobre os riscos do uso excessivo da melatonina, que é aquele hormônio do sono. Algumas pessoas fazem uso porque ou não adormecem muito bem, ou não tem uma noite muito estável ou instável de sono, e aí conversam com o médico, lógico, sempre tem de conversar com o médico antes para saber. Muita gente usando, mas tem riscos, viu? Segundo um estudo publicado nos Estados Unidos, o consumo de melatonina mais do que dobrou em uma década entre os norte-americanos. O resultado dessa pesquisa mostra que mais pessoas estão usando o hormônio e em maiores quantidades. Doutor Fernando Gomes, quero saber a respeito desses possíveis males, mas primeiro, relembra a gente, por favor, o que é exatamente a melatonina, para quem porventura nunca tem ouvido falar e nem sabe de que maneira ela funciona. Bom, a melatonina é um hormônio produzido por uma glândula profunda do cérebro, a glândula pineal. Essa liberação acontece principalmente quando a gente está no período da noite, num ambiente escuro, em que a gente fecha os olhos, a informação luminosa deixa de entrar pelos olhos, isso faz com que uma região profunda do cérebro chamada hipotálamo pare de ficar estimulando a glândula pineal. E ela, então, livre desse estímulo, passa a liberar melatonina e esse hormônio induz a um relaxamento tanto do cérebro como do corpo físico e favorece a entrada do sono. Então, a melatonina é produzida no cérebro de todas as pessoas e tem esse papel. Por ser um hormônio, acaba, na verdade, influenciando não simplesmente o órgão, mas o corpo como um todo, Elisa. Então, é um hormônio que naturalmente nós já produzimos e temos, mas pode acontecer de uma pessoa produzir mais, outra pessoa produzir menos, e aí sim ter de fazer o uso da melatonina, doutor? É muito difícil, Elisa, a gente fazer essa correlação direta, né, entre uma deficiência da produção de melatonina, uma produção em excesso e isso implicar na qualidade do sono. Existem muitas outras causas que precisam ser investigadas, que justificam, por exemplo, uma noite de sono atrapalhada, a insônia, parassonias e assim vai. Por isso que muitas vezes fazer essa correlação direta, ela pode ser perigosa e faz com que as pessoas que tenham acesso a esse medicamento, a esse hormônio de uma forma muito fácil, por achar que ele é fácil, natural e tranquilo, acabam, na verdade, consumindo muito mais do que o prescrito e orientado pelo médico.
Doutor Fernando, e o risco de uso excessivo, né? Porque o senhor está citando aí para a gente, e até é o nosso ponto de partida, em relação ao uso da melatonina. De que maneira uma pessoa pode identificar que, puxa vida, não está me fazendo bem? Porque, às vezes, alguns males começam a aparecer e a gente demora um tempo até entender de onde estaria surgindo. Qual hábito que eu tenho que está causando determinado problema? O que exatamente uma pessoa pode identificar ou sentir que vive um mal que é causado exatamente pela melatonina? Isso é um caminho simples? Então, Elisa, vamos lá. Dormir de uma forma inadequada e ruim compromete o dia seguinte e compromete a sua performance mental. Por isso que, na verdade, existe um grande fetiche em se buscar um remedinho encantado para ter uma boa noite de sono. E muitas vezes a utilização de medicamentos, aqueles controlados, pode induzir a longo prazo, primeiro, a morte precoce e, segundo, a demência, por atrapalhar o processo de construção da memória. Por isso que as pessoas tentam buscar tanto coisas naturais e a melatonina pode representar uma válvula de escape. Mas a gente sabe que ela também não tem essa segurança toda em termos de evitar efeitos colaterais. Então, relatos como dor de cabeça, como, por exemplo, alterações gastrointestinais, tontura, diminuição da pressão arterial, sensação de tristeza, até uma abertura para a ansiedade, para a depressão, acabam configurando problemas do uso crônico da melatonina sem a orientação e prescrição de um médico, de um profissional para acompanhar cada paciente. Por isso que é tão importante a gente falar, né? O verdadeiro remédio natural para a gente dormir bem chama-se higiene do sono. São hábitos que a gente tem que levar em consideração para preparar o nosso corpo físico para embalar numa noite de sono. A gente sabe que é desafiador, mas fazer atividade física durante o dia, evitar comer muito durante o período da noite, tomar a última xícara de café por volta das 5 horas da tarde, não mais do que 5 por dia, acabam sendo dicas práticas que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, mas querem dormir bem. Sem contar, né, pelo menos uma hora antes de você dormir, você desligar os eletrônicos e as informações luminosas em excesso, tendo preferência por dormir num ambiente escuro e aconchegante, Elisa. A higiene do sono, então posso dizer que isso aqui é a sujeira do sono, doutor Fernando Gomes. O celular que tanta gente leva ali para a cama, fica mexendo, aí depois fala, não consegui dormir bem, o que aconteceu? O doutor Fernando já explicou para a gente várias vezes que o celular não é lá o seu melhor amigo na hora de dormir. Elisa, é uma questão de hábito, desligar ele pelo menos uma hora antes de você vir a dormir. E escolher isso, né, de uma forma, quero dormir 10h30, perfeito, a partir das 9h30 eu não preciso mais tocar nele, exceto numa situação de emergência, é claro. Aprendi com o senhor, hein? Aprendi com o doutor Fernando. Ó, quando eu vou pro quarto, o telefone fica em outro cômodo. No começo é estranho, a gente acha que tá faltando algo. Minha nossa, e se alguém me procurar, o que vai acontecer? A gente acha que todo mundo vai procurar a gente, né, doutor? A todo momento, mas com o tempo depois a gente acostuma com isso. Sim. Próximo assunto, vamos lá, que eu quero chegar nesse terceiro assunto, hein? Um tema bastante discutido nessa pandemia é a nossa saúde mental. E a gente aprender a valorizá-la e admitir quando algumas coisas não vão bem, né, gente? O nosso foco é principalmente para as pessoas que estão trabalhando em esquema de home office, por isso que eu fiz a pergunta logo no começo do nosso quadro. Você que está trabalhando em casa, se sente mais estressado ou mais cansado do que na época, por exemplo, em que você saía de casa para trabalhar? Já temos alguns comentários que estão chegando aqui, eu quero trazê-los para o doutor Fernando. Por que a gente está falando disso? Uma pesquisa de uma empresa suíça de recursos humanos tentou levantar os impactos do home office na saúde mental e constatou que esse novo esquema de trabalho está causando alguns danos psicológicos nos trabalhadores. Doutor Fernando, danos psicológicos, o que seria exatamente? Como é que a gente identifica? Como é que a gente vê? Porque um braço quebrado, a gente vê no outro, né? Uma perna machucada, puxa, fulano está machucado, não está bem. Mas saúde mental, a gente não enxerga, a não ser que a própria pessoa admita que não está bem. Quando a gente faz a correlação com saúde mental e trabalho, a primeira coisa que chama a atenção é uma coisa chamada burnout, a síndrome do esgotamento mental ou da estafa mental, que se correlaciona com você se sentir bem, com um estado que pode evoluir para uma espécie de depressão, onde existe uma confusão da própria performance do indivíduo no trabalho com a sua autoestima. E muitas vezes isso é complicado, porque é o próprio cérebro, né, sinalizando a pessoa de que vamos mudar esse estilo de vida porque isso aqui vai levar a coisas muito ruins, como, por exemplo, impacto na própria saúde do corpo físico, AVC, infarto agudo do miocárdio e outros problemas graves de saúde, além da própria questão relacionada ao transtorno mental, que pode significar ou muito se assemelhar a uma depressão.
Doutora, a gente tem alguns dados, inclusive, que vão entrar aí no nosso telão para exemplificar ainda mais esse estudo que foi feito, né, dos impactos da saúde mental do home office. Então, foram vários países, pessoas de diferentes locais que foram analisadas? Sim, diversos países, cerca de 15 mil pessoas envolvidas em todo esse processo. Então, é um trabalho robusto, com uma observação bastante ampla em termos de recurso humano. E os resultados mostraram o seguinte: 38% afirmam sofrer de burnout, 32% alegam ter a saúde mental prejudicada. E aqui você pode imaginar o seguinte, Elisa: é estresse, é insônia, é alteração do hábito alimentar, é ansiedade, depressão e assim sucessivamente. Isso porque você pode imaginar o seguinte: existe uma correlação muito fácil de você realizar. Olha, você trabalha 1 hora dentro da empresa, então, enfim, você vai trabalhar 1 hora dentro de casa, olha que maravilha. Mas nós sabemos que em termos de atenção, de performance mental, de drenagem de energia, a realidade é totalmente diferente. É lógico que isso foi um curativo para a economia continuar andando, as coisas continuarem acontecendo num período de pandemia. Mas a gente percebe, na verdade, já imaginava que esse tipo de mudança poderia trazer um impacto até a gente se adaptar e entender melhor como as coisas devem funcionar, para que as pessoas tenham desempenho, se sintam bem e, ao mesmo tempo, tenham a sua saúde mental preservada. Tem um comentário que chegou aqui do Sabino, ele falou também de uma característica de saúde mental que não tem exatamente a ver com home office, mas tem a ver com o tempo de ficar em casa. Ele disse que após 50 anos de trabalho se aposentou por causa da Covid-19. E não é fácil, porque ele se sente sozinho, a esposa dá aulas, e aí ele passou a cuidar das plantas e fazer alguns trabalhos em casa. Doutor, eu quero pegar esse exemplo do Sabino para a gente poder encerrar compartilhando uma dica com quem nos assiste. O quão importante é organizar o nosso tempo e dedicar tempo para a saúde mental e entender, peraí, acabou o meu horário de trabalho, o celular tem o grupo do WhatsApp do pessoal da empresa, você consegue ver coisas do trabalho no celular, mas tem uma hora que tem que desligar isso aqui, para a gente poder respeitar um pouco a nossa saúde mental. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto, Elisa, com a gente desde o começo. Primeiro, seu contrato de trabalho é por horas de serviço ou é por missão? Entendeu? Você trabalha por demanda. Isso já responde tudo, porque você já sabe como que você deve proceder e como é a sua relação comercial com a entidade que te contratou. Se é por hora de trabalho, é isso mesmo. Precisa organizar um tempo para trabalhar, acabou e ponto final. Você tem outros aspectos da vida que precisam ser levados em consideração para que você tenha um bom desempenho no dia seguinte, no outro e assim sucessivamente. Se o seu trabalho é por job, né, é por missão, é por tarefa, por demanda, aí a conversa ela muda um pouquinho e aumenta a responsabilidade. Porque muitas vezes uma pessoa empolgada, querendo ter mais e mais resultado, acaba, na verdade, violando essas regrinhas básicas de saúde que são importantes para você manter o seu corpo funcionando bem e a sua mente saudável. Muito bom. Dica aí do Dr. Fernando Gomes para você que nos assiste. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Obrigada a você que participa e assiste a gente todos os dias neste que foi mais um Correspondente Médico.